alguns autores famosos se colocam numa posição de sabedoria, usam a sua imensa rede de conexões para falar como pseudociência. E estão prejudicando relacionamentos, estão justificando sua visão de mundo, muitas vezes misógina, machista, de desrespeito à igualdade entre indivíduos, e são muito populares. E aqui eu estou falando de quem? Do Jordan Peterson, muito famoso, uma pessoa extremamente conservadora e extremamente difícil em modelos mentais para trabalhar a capacidade de inclusão e entendimento de posição dos outros, dos enfraquecidos e das minorias. E você vai ver que isso numa relação, ou esse tipo de ideia numa relação, ela é extremamente prejudicial e costuma minar até o fim a relação, como um vazamento de energia da relação. E pode ser que você tenha escutado essas ideias não vindo dele, mas de outras pessoas que usam a mesma estratégia. Então fica atenta nesse vídeo que a gente vai clarear tudo isso para você, tá bom? Aqui está o site cienciameditativa.com. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, você manda um zap para mim se você tiver alguma dúvida. Aqui o guia Zen da ansiedade e depressão para alta performance, um guia introdutório sobre esse tema. Muitas pessoas estão passando por isso. A gente deixa aqui para uma contribuição da pessoa saber um pouco mais sobre esse tema. Nós temos aqui a terapia mente e corpo, que a pessoa quer marcar um horário, quer fazer o atendimento terapêutico, clica aqui, vai saber como fazer. Temos a plataforma Psicologia Zen com vários cursos disponível aqui para você, um pagamento, acesso à plataforma toda. Quer saber minha biografia, meus dados, onde eu estudei, meus mestres, você vai encontrar aqui, deixo toda a informação disponível para você. Vitor Zen Performance, a central para desenvolvimento físico, desenvolvimento nutricional, né? Porque eu dou várias orientações para vários dos meus alunos, pacientes, e eu vou concentrando aqui para todo mundo que quiser receber essas orientações também, a central de performance. Grupo de WhatsApp e Telegram, se você quiser receber descontos, Adidas, Atlética Nutrition, a gente indica só as coisas de qualidade com preço melhor para você, tá? Os artigos que a gente estrutura, alguns temas que a gente explora e que escreve alguns artigos, está aqui a newsletter para isso, e o Zen News, onde algumas apresentações ficam disponíveis, tá bom? Central de Performance, que eu indiquei lá, você tem, né, os grupos de WhatsApp e Telegram, se você quiser entrar, o Guia Zen, né, aqui disponível também, calculadora de tênis, quantos tênis você precisa para praticar? Quais tênis? Qual o melhor tênis para você? Aqui a calculadora ajuda você a calcular isso. Calculadora de suplementação, você está tomando o mínimo de suplementação que você precisa, aqui a gente ajuda a calcular, gratuito, só responde ali e já calcula automaticamente. Calculadora de zonas de treinamento, para você entender, né, o melhor funcionamento cardíaco, e a calculadora VDOT para desenvolver treinamentos e performance. E aqui os produtos que às vezes não esgotaram nas promoções, a gente deixa avisado aqui também, e você clica aqui e acessa diretamente as tabelinhas, tá ok? Mas vamos direto para a apresentação. Então tá aqui o Jordan Peterson, e ele tem várias falas sobre relacionamento ideal, relacionamento perfeito, de viés extremamente conservador, no sentido da rigidez também, de não incluir as possibilidades que mesmo sendo um relacionamento de homem e mulher, este relacionamento básico, ele pode se estabelecer de diferentes formas, mas não é essa visão, isso que a gente vai ver. Uma crítica a essa abordagem famosa e muito ideologizada e pseudocientificizada, tá? Usa pseudociência para se justificar. Então eu peguei um vídeo dele e aprofundei, peguei todas as teorias, vi teoria por teoria que ele apresenta e fui olhando aonde ele comete gafes terríveis, problemas sérios, e apresento aqui para você, tá bom? Então aqui, Jordan Peterson apresenta conselhos como verdades científicas absolutas. Então ele apresenta a visão de mundo dele como uma verdade científica. Então a realidade, quando ele apresenta os dados, são observações clínicas isoladas, né, de uma ideologia extremamente conservadora. Metas-análises científicas são com milhares, a ciência estuda milhares de casais ao longo de anos para poder afirmar detalhes sobre relação. Então, quando você pega a visão do Peterson
contra a visão da academia, das várias academias, dos vários estudos de casais, né, e tudo que isso nos revela, você sobrepõe uma coisa a outra, fatalmente você vai cometer muitos enganos. Né? Então, ele só trabalha com casos clínicos individuais e se coloca como uma... Então, é um contador de histórias. Você está acreditando num contador de histórias, sendo que você tem milhares de dados para olhar. Né? Então, assim, não tem rigor metodológico nenhum, né? E não tem revisão por pares nas observações para se verificar. Né? Ele usa a fama dele para afirmar coisas de como deve ser um relacionamento. Né? Então, por exemplo, uma da série de vídeos que a gente fez aqui, por exemplo, o Cavaleiro dos 4 Divórcios, não, os 4 Cavaleiros do Divórcio, né? E do insucesso das relações, os 4 Cavaleiros do Divórcio e Insucesso das Relações, é baseado, por exemplo, no trabalho do Gottman, que estudou 38 mil casais. Então você assiste lá os 4 vídeos. Se você assistir os 4 vídeos que a gente tem aí no canal, você vai aprender muito mais do que essa baboseira que esse autor famoso fala, tá? Então, você prefere escutar eu apresentando o Gottman, baseado em 38 mil casais, ou no conhecimento dos amigos do Jordan Peterson? Essa é a comparação, tá? Big Five não é a fórmula mágica para compatibilidade. Ele usa uma ideia de Big Five, né? Que é ele chama de algoritmo de match perfeito. Eu vou explicar isso para vocês. Tá? São 5 traços principais de personalidade usados pela psicologia. E Jung, lá na década de 20, já falava que tipologia de personalidade é para ajudar a um entendimento maior e não para restringir as pessoas, né, na tipologia. E aqui ele comete um erro que Jung falou há mais de 100 anos atrás, que era um problema fazer desse jeito. Tá? A ciência discorda dessa simplificação. Similaridade em traços explica apenas 10 a 15% de variância da satisfação conjugal. E os outros 85%? Né? Comunicação, contexto de vida, habilidade de resolução de conflitos, a capacidade de crescimento mútuo, tudo isso são variáveis importantíssimas para a relação. Ele não fala nada sobre isso. Quem são os Big Five? Conscienciosidade, neuroticismo, abertura, amabilidade e extroversão. Tá? Neuroticismo, só para dizer, porque também eu vi essa palavra e falei, nossa, que é isso? Né? A questão de a capacidade de ter, ele explica aqui, ó, uma tendência associada a melhor capacidade de estabilidade emocional, tá? Mas a gente vai ver isso melhor. O mito tóxico da estabilização pelo parceiro, entende? A ideia de que o outro vai te estabilizar. Então, né, e aí, quando a gente está falando em casais com relação de poder, essa ideia de que tem um estabilizador externo pode ser extremamente problemática, porque pode até resolver algumas coisas no curto prazo, mas depois o preço pago é complicado. Então, né, ele recomenda a estabilização através do parceiro. Pessoas com alto neuroticismo devem buscar parceiros com baixo neuroticismo. Tradução direta: transformar seu parceiro em terapeuta não remunerado. Use um parceiro para estabilizar e seja o estabilizador do parceiro. Né? Dinâmica cuidador-paciente não é parceria. Né? Fazer da tua relação uma relação de dependência terapêutica. Nem com terapeuta deve ser assim. Nem com terapeuta deve ter essa relação. Eu aqui como terapeuta faço o trabalho de empurrar as pessoas, mas para as pessoas acelerarem pelas suas pernas, né? E não criar uma relação de dependência. E aqui ele alimenta uma estratégia de relação de dependência. Custo real dessa dinâmica: 78% relatam burnout emocional depois de 2 anos. Percebe onde está o fracasso da abordagem? A solução, né, que a ciência apresenta, por exemplo, processos de autoconsciência, como a terapia cognitivo-comportamental, reduz sintomas de dessa relação, né, em 60% desses problemas dessa relação em 60% a 70% dos casos. Tá? Decidir versus descobrir é uma retórica vazia. Tá? Se usa palavras de poder sobre o poder da decisão. Mas o que isso significa na vida do dia a dia psicológico das pessoas? A frase "a pessoa certa é decidida, não é descoberta" é pseudo-profunda.
Né? Porque o que é essa coisa de descobrir e decidir? Ignora completamente todo o estudo que tem sobre apego, atração, formação de vínculo. E a hora que a gente vai estudar ainda isso, como eu já apresentei lá no curso dos 4 cavaleiros do divórcio, né? E do poder de decisão das relações, tem um vídeo fantástico que a gente fez sobre por que a gente decide sempre o mesmo tipo de pessoa. Né, que mostra o poder do inconsciente no teu controle. Então, esse cara ignora tudo isso. Ignora todo o avanço da ciência, entendeu? Assim, vamos andar de carroça, tudo que veio depois da carroça, vamos ignorar. Né? Realidade neurobiológica, atração romântica envolve múltiplos sistemas cerebrais. Né? Os sistemas hormonais, oxitocina, dopamina, sistema de recompensa, é altamente complexo, não é uma coisa tão simples assim para dizer, não, é melhor decidir do que descobrir. Né? Então, dado crítico, 40% dos adultos têm padrões de apego inseguro que influenciam suas escolhas. Né? E as escolhas de parceiros. Tá? Então, decidir sem trabalhar, sem desenvolver autoconsciência, sem desenvolver maturidade de decisão, não vai funcionar. Tá? Viés conservador, família tradicional, como única opção válida. Tá? Ele enfatiza grandes objetivos, carreiras, filhos, como se todas as famílias têm que ter os objetivos que ele quer, os objetivos que ele deseja. Né? Então, ele faz várias exclusões sistemáticas de outras possibilidades de busca do casal. Né? Casais sem filhos, relacionamentos não monogâmicos, parcerias diferentes, parcerias criativas, parcerias intelectuais, que não são necessariamente um relacionamento romântico, casais LGBTQIA+, decisões outras de casais de casas felizes, de casas separadas e coisas assim. Não abre espaço para nada do universo de possibilidades que um casal pode alegremente e tranquilamente ser muito feliz decidindo. Entende? Então, modelos de parceria modernos priorizam equidade. Por que equidade? Ai, mas por que coisa de qualidade, identidade? Não! São seres que devem ser respeitados de maneira equivalente. Se você quiser falar filhos de Deus, se você quiser falar mentes búdicas, se você quiser falar devotos de Alá, eles são irmãos, são iguais. Por isso o tratamento de seres equivalentes. Por isso daí que vem a questão da equidade, para uma relação mais respeitosa, com espaço amplo para mútuo desenvolvimento. Né? Então, mútuo crescimento individual. Então, a faísca sexual como força mística e imutável. Olha a faísca sexual. Ele descreve a atração sexual como faísca inegociável e inefável, né? Ele coloca esse fator, né? Então, você vê, ele justifica uma relação de poder e diz assim, ó, e outra coisa, tem que ter sexo. Sacou onde a coisa vai parar? Está me entendendo onde a coisa vai parar? E isso aqui é gente muito escutada, muito famosinha, né? Conveniente para quem não quer discutir complexidade da sexualidade humana. A ciência versus mito. A atração sexual ela é modável, ela é contextualizável e ela é particular, ela é privada, ela é de acordo com o entendimento e desenvolvimento do universo do indivíduo. Né? Então, slow burn, esse tipo de determinação vai gerar problemas e 34% dos relacionamentos duradouros começam com atração criada através de intimidade emocional e não sexual. Tá? Então ele está ignorando todo esse universo. Né? E aí ele fala e outra coisa que não está considerando aqui, que é o estudo sobre libido feminina. Né? Que ela depende mais da interação, entende? Por isso que ela é mais responsiva que espontânea. E ele, com um argumento muito machista, não considera essa diferença da libido feminina. Sacou? Sacou? Relação de poder, sexo tem que ter, não estuda a libido feminina. Tá vendo onde que é diferente? Tá vendo onde a coisa vai parar? Tá me entendendo? Né? Então,
ele é um exemplo, porque tem vários outros que seguem esse mesmo padrão para fazer terapia de casal. E aí a pessoa vai buscar o terapeuta de casal e aí lasca, né? Porque cai em alguém que segue essas ideias e aí assim piora a relação, né? Aumenta o burnout da relação. Negociação dentro de hierarquias de poder pré-definidas. Ele defende negociação constante dentro da ordem hierárquica. Então, assim, negocia com o chefe, entendeu? Negocia com o chefe. Negociar significa ajustar-se aos papéis tradicionais, né? Então, o silêncio revelador sobre desigualdades estruturais é uma das consequências, né? 75% do trabalho emocional não pago é realizado por mulheres. 75% do trabalho emocional não pago. Ou seja, quem cuida das emoções é a mulher. 2,5 vezes mais tempo das mulheres em tarefas domésticas invisíveis. Você percebe quem está assumindo mais tarefas nessas relações? Em termos estatísticos, isso aqui. Não é que o seu caso, não é que a sua relação é assim, a dos seus pais é assim. Não estou dizendo isso. Mas a gente está olhando os dados, a maioria das pessoas, como a maioria das relações funciona. E qual o problema desse tipo de argumentação em gente que tem esse desnível na relação. Tá bom? 33% das mulheres sofrem violência do parceiro, né? Então, focar em ordem e criticar em disciplina na estrutura, como ele faz, reforça essa situação, esse problema. Tá? Soluções baseadas em ciência real de relacionamentos. Então, o que realmente prediz a satisfação conjugal a longo prazo? Então, o que a gente trabalha na terapia? Por que o casal deve fazer terapia? Por que o casal deve buscar o atendimento terapêutico? A habilidade de comunicação deve ser trabalhada. Terapia do casal deve ser baseada em evidências, como o método Gottman. Assiste os 4 vídeos do método Gottman que a gente fez para você entender. Técnicas, então, efetivas, testadas, que melhoram, né, esse respeito, essa condição dos indivíduos da relação, equidade de divisão de tarefas, ter flexibilidade na divisão de papéis e o trabalho individual. Por isso que eu trabalho o casal separado, porque é preciso fazer o trabalho individual de saúde mental. Ah, mas a terapia de casal tem que atender junto. Não, eu tenho que fazer os dois crescerem, para o casal crescer, entendeu? Terapia individual, tá? Isso é um dos 58% dos casos que é necessário fazer. Conclusão. A abordagem do Jordan Peterson sobre relacionamento é ideologia conservadora disfarçada de ciência. Falta rigor metodológico, revisão científica, simplifica sem entender nada do que é complexidade humana, né? E não tem pensamento crítico. Fui duro aqui? Não é normalmente o perfil, mas a gente precisa defender você, que não é da área, de vir um cara todo arrumado, todo lindo, né, de terno, muito seguro, né, afirmando coisas que se tornam verdades e são verdades do cotovelo dessa pessoa. Então, a gente está aqui para ajudar. Você tem o site que eu já indiquei. Se você precisar, se você tiver dúvidas, estamos aqui à sua disposição para te ajudar. Tá bom? Então fica aqui a minha colaboração para você. Assiste os outros vídeos que estão muito legais, explicando toda essa parte desses estudos, da ciência, de como um relacionamento pode mudar de patamar com a devida ajuda. Aquilo que a gente fala da ajuda, mas será que a gente precisa de terapia? Assim, eu sou maratonista. Ter alguém que me oriente me ajuda. Eu consigo correr melhor. Eu dei aula de yoga por muitos anos. Ter um mestre que me orientava me ajudou a ser um professor muito melhor, né? Eu sou ordenado no Zen. Ter um mestre ajudou a ir muito melhor. Se você quer fazer musculação, ter um personal trainer na academia vai fazer você malhar, você vai desenvolver sua musculatura muito melhor. Tudo isso. Agora, e a tua relação? A tua relação não merece? A tua relação não merece esse upgrade? Isso não vai trazer muito mais felicidade para você, sua família, para seus filhos? Ou para as pessoas que você conhece? Pensa nisso, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.